Oi, que bom te ver por aqui. O vídeo de hoje ele foi sugerido pelo Matheus Lopes e pela Jaqueline Barreto. Eles pediram para falar um pouco mais sobre o viés do curso e um pouco sobre as disciplinas. Hoje eu tô bem a caráter, você pode ver que eu tô com a roupa do curso. Tô até com a samba canção do curso. E eu vou começar a falar um pouco sobre o viés, que eu acho que é a parte mais geral. Bom, vocês sabem que a USP é uma faculdade pública, e faculdade pública geralmente tem um pé bem aterrado na parte de pesquisa. Aqui na USP, o tripé que sustenta a universidade é ensino, pesquisa e extensão. O que são cada um deles? Ensino são as aulas, a pesquisa é a pesquisa que a gente faz com iniciação científica, o pessoal que faz mestrado, doutorado, e os professores também têm que fazer pesquisa, e são pesquisadores e professores. E a parte de extensão é uma parte bastante ampla, que varia muito de acordo com cada curso, varia muito de acordo com o tipo de fomento que os professores conseguem, o tipo de demanda que a comunidade tem. Então é uma coisa que é bastante ampla. Aqui no IP, por exemplo, tem a parte de atendimentos, você pode trabalhar em escolas, em UBSs. Depende muito do tipo de projeto que surge, e aí você tem que ficar sempre atento aos editais. E aí você se inscreve, ou às vezes não tem edital, às vezes é conversando com o professor mesmo para você participar. E aí você pode participar ou como voluntário, ou às vezes você consegue uma bolsa, dependendo do tipo de projeto que é. E do meu ponto de vista, o IP ele tem dois tipos de ênfase bem grande. Uma é a pesquisa, outra é o atendimento em clínica. Eu vou passar falando um pouco das disciplinas a seguir, mas vocês vão perceber que tem bastante psicanálise, outras abordagens, algumas tem poucas, algumas não tem, e a gente pode falar sobre isso enquanto for passando. Eu queria saber nos comentários se esse jeito que eu vou fazer agora ele foi bacana, ou se vocês preferiam que eu falasse mais sobre cada semestre, um pouco mais aprofundado sobre cada disciplina. Porque, como eu tô no quinto semestre, eu pensei que seria legal fazer uma visão mais geral e ir mostrando no sistema da USP as matérias e ir falando sobre elas. Pra que você também, quando você for ver, você já esteja um pouco mais familiarizado. Mas se não for muito didático ou se for meio cansativo, coloca nos comentários que aí pros próximos vídeos eu já evito fazer esse tipo de conteúdo desse jeito, tá? Então vamos lá, eu vou ficar pequenininho aqui na tela e eu vou passando a grade curricular e vou falando os pontos que eu achar mais interessante, principalmente para quem tá pensando em fazer psicologia ou não, e se às vezes está querendo ir para a USP por causa de alguma certa ênfase, ou melhor, quer evitar a USP às vezes por causa dessa certa ênfase. Voltei, coloquei aqui o layout desse jeito, e eu queria saber de vocês se esse tipo de layout aqui, ele é bacana ou se ele fica meio cansativo. Eu resolvi fazer nesse tipo de layout, porque como eu vou colocar aqui na descrição o link para vocês procurarem a grade curricular aqui da Psico, eu achei que era legal mostrar já essa grade para quando vocês começarem a mexer por conta própria, vocês já terem uma certa familiaridade, sabe? Outra coisa também, aqui tá escrito pro curso, né, Psicologia Psicólogo, e no primeiro vídeo eu abordei essa questão de você entrar, né, como para fazer a formação de psicólogo, e também tem a formação de bacharelado e licenciatura. E tá aqui, vou colocar aqui um cardzinho aqui em cima. E aí vocês procuram assistir esse vídeo se você tiver dúvida com essa questão. Não precisa assistir o vídeo todo, se você for ver, ou no vídeo mesmo vai estar os capítulos, ou se você não tiver aparecendo pra você, você pode ir na descrição. Aí eu coloquei lá na descrição em que tempo começa. E aí você não precisa ficar assistindo o vídeo inteiro, você assiste só os minutos que forem do seu interesse. Então eu vou começar aqui, né? Você já deve ter visto que é bastante informação que tem aqui, né? A página é meio comprida, mas pensa pelo lado positivo. Geralmente, você não vai precisar olhar todas essas informações, até porque você não vai cursar todas essas matérias. As matérias são todas as matérias disponíveis, né? Mas não quer dizer que são as matérias todas que você vai ter que cumprir, senão a gente ia ficar 10 anos para se formar. E aí, se você for ver, cada uma das matérias tem a página delas. Então, por exemplo, vou apertar aqui só para você ter uma ideia. E aí, na matéria mostra o crédito aula, que é o tanto de horas que você vai ter de aula por semana. O crédito trabalho, que é a suposta carga que você teria para estudar em casa, ou que você teria para ter que fazer o trabalho, as provas, o estágio dessa disciplina. Só que, para não falar que é quase nunca essa carga crédito de trabalho aqui, ela é realista. Sempre ela acaba sendo menor ou maior, nunca é perto do que está escrito aqui. E aí você vai ter todas as informações da disciplina, os objetivos, quem que dá a disciplina,
E aí, se você procurar o nome do professor no Google aparece já, você vai no escavador, você vai no Lattes ou qualquer tipo de site assim que mostra, né? Se você tiver mais curiosidade para saber sobre o professor, a linha de pesquisa, aí tem tudo como você procurar esse tipo de informação. E se você não achar, você consegue encontrar o e-mail do professor e aí você pode mandar um e-mail, né? Se for alguma coisa mais específica do seu interesse. Geralmente eles respondem. A maioria dos professores respondem, poucos não respondem e-mail. E aí tem o programa, né? Os temas que são abordados. E aí, às vezes, isso aqui não está atualizado. Tem também como que é feita a avaliação. E aí, esse tipo de coisa eu resolvi que eu não ia falar nesse vídeo, porque eu pensei, isso aqui é uma coisa que você consegue pesquisar por conta própria. E nem adianta eu falar muito sobre esse tipo de coisa, porque às vezes o que eu falar que é do meu interesse não vai ser do seu interesse, né? Então, acho que é bacana só mostrar onde que você pode encontrar essas informações, como que você pode encontrar essas informações, e aí você procura das que forem do seu interesse. Voltando aqui então, vou subir lá de novo. Eu tô aqui, né, no 5º período. Como você pode ver, tem aqui as disciplinas obrigatórias, no meio tem as disciplinas optativas eletivas e lá embaixo tem as optativas livres. O que significa isso? Pra gente que tá cursando o Instituto de Psicologia não tem tanta diferença assim. Você vai notar que a maioria das disciplinas optativas eletivas, elas têm um requerimento, um requisito, né? Você tem que ter cursado X disciplina antes. Enquanto nas optativas livres, a maioria não. E por que acontece isso? Porque as optativas livres, geralmente elas são disponibilizadas para a USP toda, enquanto as eletivas, elas são disponibilizadas para o IP. Eu acredito que até tenha como você conseguir cursar essas disciplinas eletivas se você não for do IP, mas geralmente não acontece esse tipo de coisa. Geralmente é isso, a gente do IP cursa as eletivas e as optativas livres, porque a gente tem um tanto de crédito que a gente tem que bater de cada uma delas, e aí a gente pode escolher. E aí você também vai ter esse tipo de disciplina que a gente chama aqui no IP de disciplina coringa. O que são elas? Essas disciplinas aqui, treino e pesquisa em X, Y, Z. Pode ver que tem um monte de tipo. E o que isso quer dizer? Você não vai ter que fazer todas essas. Essas disciplinas são disciplinas que os professores, eles abrem, e aí você pode fazer algum tipo de projeto com o professor, às vezes pesquisa, depende muito, varia muito, né? Não é todo professor que abre, mas a maioria deles, a grande maioria deles abre, e aí você pode puxar essa disciplina enquanto você faz o projeto do professor. E aí você consegue os créditos e você dessa disciplina aqui em questão e você participa do projeto do professor. Às vezes tem bolsa, às vezes não tem. Depende muito também do que está sendo disponibilizado na hora. Mas eu acho que é bacana saber disso, porque quando eu fui ver da primeira vez, eu não entendi muita coisa, né? O que isso quer dizer? Esse monte de ou aqui, tipo, como que eu vou escolher, né? Então depende muito do professor que você tá querendo acompanhar e da matéria que ele abre. Então, por exemplo, geralmente a professora que é da etologia, ela vai estar fazendo uma pesquisa, ela abre um grupo lá e fala, quem quiser participar comigo, pode participar aqui do grupo. E aí aproveita e pega essa matéria aqui, porque aí você não vai estar fazendo a matéria só como voluntário, você vai estar ganhando também um crédito, além da experiência também, né? E falando em tudo isso, eu acho que dá pra começar a falar um pouco, agora a visão bem geral assim, do que eu tive até agora nesses 5 semestres. E eu não vou falar assim, porque essa disciplina foi mais legal, essa foi mais chata, porque isso é a minha opinião pessoal, né? Eu acho que não tem muito a ver com o que te interessa, porque você é uma pessoa diferente, né? Você vai gostar mais de uma coisa, vai gostar menos de outra, mas eu vou falar os pontos que eu acho que são bacanas, assim, de mencionar de cada disciplina. Então, vou começar aqui. Por exemplo, genética humana e evolução humana, elas são separadas aqui, mas a gente tem essa matéria no mesmo dia. Era pra mim, né? Pelo menos foi quinta-feira, na nossa turma, né? Foi quinta-feira. Aí de manhã a gente tinha 3 horas dessa matéria e 3 horas dessa outra matéria aqui, que é lá na biologia. Inclusive, isso é uma coisa que é bacana de se falar também. A grande maioria do nosso curso acontece no departamento de psicologia, mas no começo do curso a gente tem matérias obrigatórias que são fora do departamento de psicologia, que são essas da biologia, genética humana, evolução humana. Aí depois a gente vai ter neurociência 1, vai ter também neurociência 2, e a gente vai ter matérias na FEFELESH também, que são a introdução à sociologia, introdução à antropologia e essa que chama epistemologia das ciências humanas. Essa é com o Vladimir Safatli. Ele é um cara meio famosinho na USP e as salas ficavam tão cheias, mas tão cheias, era bem um negócio assim que eu nunca tinha visto antes. Mas a aula era bacana, pra mim, né? Algumas pessoas não gostavam, enfim, opinião pessoal, né? Essa parte não acho que vale tanto a pena falar assim no vídeo. Outro ponto que eu acho bacana falar, a gente também tem estatística.
a gente tem uma matéria só, que é lá na matemática, que é obrigatória. E é no primeiro semestre. E nos outros vídeos que eu vi de psicologia, nos comentários, sempre tinha um monte de gente desesperado com matemática, porque eu odeio matemática. E assim, essa parte da noção de estatística é tranquila de passar. Até porque se você também tem um pouco de dificuldade com matemática, não é só você que tem dificuldade com matemática, um monte de gente tem. E dá pra se ajudar, a sala geralmente é unida, assim, né? Você consegue fazer as coisas em grupo, consegue estudar em grupo. E o primeiro semestre ele é um pouco mais cheio de coisas obrigatórias, mas como tá todo mundo se adaptando, eu acho que você não vai sentir tanta dificuldade assim. Mas sempre tem monitoria também, você pode ir atrás desse tipo de coisa. Mas fica tranquilo, esse não é uma coisa que você deve se preocupar. Outros pontos, a gente teve etologia, que tem essa pegada mais um pouco da psicologia evolucionista, mas não é tanto. Etologia é etologia, não é psicologia evolucionista. Tem psicologia da aprendizagem, que é a parte do desenvolvimento também. Fala muito de Piaget, fala um pouco de Vygotsky. Essa parte de introdução à psicologia clínica é uma matéria que a gente teve com um cara que chama... Esqueci o nome dele. Gilberto Safra. Ele é muito legal, assim, o pessoal gosta muito da aula dele. Mas é uma matéria bem calma, assim, bem tranquila no primeiro semestre. Essa história e filosofia da psicologia também é uma matéria bem de introdução. Então a gente lia bastante texto, assim, de vertentes mais variadas, principalmente William James, Wundt, porque são o pessoal que começou mesmo a estudar o campo da psicologia, né? Abriu, não começa com Freud, como muita gente pensa, né? Mas a gente vai ter Freud logo depois do segundo semestre. E aí começa a parte da psicanálise, que aí vai ter até o final do curso. É interessante, mas eu não gosto muito de psicanálise. Tem alguns amigos meus que amam, tem outros amigos também que não gostam muito. Mas aí é uma coisa bem pessoal mesmo. Eu não trocaria o curso por conta de tanta psicanálise que tem, mas se eu pudesse alterar alguma coisa, eu tiraria um pouco de psicanálise, colocaria um pouco mais para optativa e colocaria outras vertentes que são tão importantes quanto, né, outras abordagens que quase não se fala no curso. Às vezes tem optativa, às vezes nem tem optativa, né? Na neurociência 1 foi legal porque tinha 3 professores, tinham 3 abordagens que a gente viu lá, cada um lidava com uma parte da parte da neurociência. E a gente até mexeu num cérebro, foi não precisava, né, mas quem queria podia. Foi bem bacana, achei interessante, assim. Não esperava que fosse acontecer isso no curso de psicologia, mas aconteceu, foi uma coisa a mais, assim, né. Não soma nem subtrai, mas eu acho que é uma coisa legal, assim, foi um brinde. Né? A gente teve essa matéria de perspectiva de pesquisa, o vídeo já tá ficando grande, eu vou dar uma diminuída depois. A gente teve análise experimental do comportamento, que talvez você já tenha visto no seu ensino médio, que é a parte do behaviorismo, a parte mais experimental da psicologia. No terceiro período a gente continua com as matérias que a gente já teve no primeiro e no segundo, você vê que já começa a ter bastante requisito aqui nesse pedaço, e elas são continuações. E aqui foi onde começou meu EAD, daqui até aqui, né? Daqui do terceiro período até o quinto período. E aí é um pouco complicado eu falar sobre o que você pode esperar, porque não dá pra saber direito, né, como que essa disciplina vai ficar e como que essa disciplina era antes do EAD, né. Eu não posso dar esse tipo de opinião, porque eu não tive essa experiência. Mas o que eu posso falar é que essas disciplinas que a gente teve no EAD, a maioria delas no primeiro semestre do EAD foi um pouco difícil dos professores se adaptarem, da gente também se adaptar a esse modo virtual, mas a partir do quarto semestre as coisas começaram a andar e ficar mais fluidas. A maioria dos professores conseguiu se ajeitar para dar aula no EAD. Essa matéria aqui, Introdução à Psicopatologia, é uma que o pessoal fica animado de ter, porque é com o Dunker, né? O Dunker dá também Lacan depois, ele dá essa matéria aqui, ó, Psicanálise Lacan, e ele dá essa matéria primeiro aqui. Eu era meio fanboy dele, né, antes de entrar na psico, porque antes de eu entrar na psico, fazer o vestibular, eu assistia os vídeos dele no YouTube, né, e aí eu ficava, pô, nossa, que legal, né, o cara é meio famoso, né, aí às vezes o cara tava tomando um café lá, era meio esquisito assim até, né, e aí nesse primeiro dia de aula eu lembro até hoje, só uma anedota assim, pra dar uma quebrada aqui no ritmo. No primeiro dia que eu ia até a aula dele, eu tava meio contente assim, aí eu ia ter uma reunião que era importante também depois. E aí eu esqueci meu celular, e eu moro em Santo André. E eu só percebi que eu esqueci meu celular quando eu tava na estação de trem já. Aí eu tive que voltar pra casa, pegar outro busão, pegar o meu celular, pegar busão de novo, pegar o trem, pegar metrô, ir andando. Aí eu cheguei na aula 1h30 atrasado. Tava todo mundo já na aula, aí chega aquele perdido assim que não tem nada a ver com nada.
senta lá na frente porque não tinha outro lugar pra sentar. Não foi um dia bacana. Bom, aqui a gente teve, né, as continuações das disciplinas que a gente teve antes. No quarto período, você pode ver também que são muitas continuações, já começa a ter 2 aqui. Aqui a gente começa a ter mais psicanálise ainda. Essa matéria aqui foi de exames psicológicos, ela foi bastante afetada pelo EAD. A gente ainda tá tendo alguns problemas para resolver com ela. Essa parte de motivação e emoção, ela é uma disciplina que a gente não entende muito, né? Tipo, motivação e emoção, tipo, pode ser qualquer coisa, né? E ela pega bastante pro lado da etologia, tanto que a etologia é um requisito para você cursar ela. É interessante, é uma visão assim, parece um pouco de psicologia evolucionista também. É interessante. A gente tem também agora no 5º semestre, a gente tá tendo essas disciplinas aqui, começa a ter uma pegada mais também pra psicologia da licenciatura, algumas matérias que são da licenciatura elas já começam a aparecer aqui com mais peso. Essa sujeito à educação e sociedade, a gente lê Bourdieu, lê Paulo Freire. Terapias comportamentais é uma das disciplinas que é bacana aqui no IP, porque ela apresenta um escopo assim que foge um pouco, né, desse escopo principal, que é da psicanálise aqui no IP. Essa psicologia aqui é RH, ela não é RH de relações humanas de psicologia organizacional, sabe? De RH de empresa. É um pouco clickbait, assim. Isso aqui também é psicanálise, a gente tem bastante psicanálise nessa disciplina. E das outras, eventualmente, quando eu for fazendo elas, eu posso fazer outros vídeos. E, por exemplo, você pode notar uma coisa que eu acho interessante, é que no 6º período, eu já comentei isso no outro vídeo, mas eu acho que é bom comentar nesse também. Essas disciplinas aqui, elas começam a ser só de manhã. Até aqui no 5º semestre, você tem disciplinas obrigatórias de manhã e de tarde. A partir do 6º semestre, todas essas disciplinas começam a ser de manhã, do 6º, 7º e do 8º. E outro ponto também que é legal é que, se você for ver, o curso tem 5 anos de duração, 10 semestres. Só que você só tem disciplina obrigatória até o 8º semestre. No 8º semestre são poucas, são só 2. Então você tem essa liberdade de fazer uma grade assim bem que case um pouco mais com que tipo de coisa que você quer estudar, né? Você pode ver que tem bastante disciplina eletiva e bastante disciplina livre. E as disciplinas livres não são livres só aqui do IP, você pode fazer disciplinas livres em qualquer departamento. Então eu já falei, eu gosto muito de fazer disciplina na ECA, tem gente que gosta de fazer disciplina em programação, tem gente que gosta de fazer disciplina na biologia, na FEFELET tem bastante gente que gosta de fazer disciplina na FEFELET. Só que aí esse tipo de coisa você tem que conversar com os veteranos, ver qual tipo de disciplina eles recomendam. Às vezes conversar com veteranos de outros cursos também, eles recomendam às vezes algum curso que foi muito bacana de ter feito. Mas você vai ver que também as disciplinas eletivas e as optativas, elas têm uns nomes, eles são bem chamativos, né? Por exemplo, amor, um fenômeno social e existencial, né? Psicofarmacologia, etologia do ser humano, o que mais? Psicologia da morte tinha lá em cima. Psicologia social da arte, são matérias assim que, nossa, pelo nome assim dá muita vontade de fazer, assim. Esse é o momento que você vai fazer a sua grade todo semestre, né? Todo começo do semestre é você que faz sua grade, né? Ela não vem pronta pra você. E aí dá vontade de fazer às vezes várias disciplinas assim. E aí quando começa você quer trancar todas porque começa a dar muito trabalho. Mas pelo nome, assim, às vezes dá vontade de fazer muita disciplina, assim. Isso é uma coisa que não aconteceu quando eu fazia engenharia, assim. Eu queria fazer o menos disciplina possível. Falava, nossa, não consigo mais ver esse tanto de nome de disciplina na minha grade. Aqui na psicologia é um pouco contrário. Mas eu acho que aí é uma opinião bem enviesada porque eu gosto do curso. Mas o vídeo ficou grande de novo. E eu espero que também ajude você um pouco, assim, a entender como funciona essa parte de o que eu vou olhar no curso, mas o que cada coisa aqui significa, o que esses requisitos, esses montes de sigla aqui. As siglas estão aqui em cima, tá? Pra você entender o que cada uma significa. Mas você não precisa se preocupar muito, não. O mais importante é você ter uma noção geral daqui. Que matérias você vai ter, que matérias você não tem como fugir, né? Que são as obrigatórias. Que matérias você pode ter, que são as eletivas e as optativas livres. E como que é feita a grade, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, assim, a questão logística é importantíssima. Ainda mais se você morar longe da USP, que é a realidade de muita gente que cursa, não só psicologia, como qualquer curso da USP. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado. Eu não consegui fazer o vídeo ficar curto de novo, mas os próximos vídeos, eu juro, eu tô tentando trabalhar em deixar os vídeos mais curtos, mas é que parece que se eu deixar de falar alguma dessas coisas aqui,
Não sei, eu sinto que é uma coisa importante, assim, são pontos importantes, mas talvez eu possa fazer, em vez de fazer um vídeo comprido, eu posso fazer em partes, né? Mas eu também não sei se é uma boa, porque não sei se isso tira um pouco o fluxo de ideias, às vezes quando a gente fala de uma vez é melhor, não sei, né? Se vocês puderem deixar às vezes um tipo de feedback, um tipo de sugestão quanto a esse tipo de conteúdo, aqui embaixo eu agradeço. E é isso, tomara que ajude. São coisas que eu gostaria de ter escutado, assim, antes de fazer a minha decisão, porque são coisas que não estão tão disponíveis tão facilmente, assim, na internet. E é isso. Até mais.